Napoleão Hill dizia: existe um segredo escondido em cada página deste livro, e esse segredo é tão poderoso que, quando compreendido e aplicado, tem o poder de transformar qualquer vida. Mas atenção! Não é um segredo que se lê, é um segredo que se sente, que se descobre dentro de você. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. Carnegie, Edison, Ford, Rockefeller, e ele percebeu que todos eles tinham algo em comum. Algo que não podia ser explicado apenas com lógica ou com sorte. Era uma força, um padrão invisível, uma fórmula. Essa fórmula era a ponte entre o pensamento e a realidade. Era a combinação sagrada entre desejo, fé, propósito e ação persistente. E Hill chamou isso de o segredo da mente mestra. Esse segredo não é ensinado nas escolas. Não é revelado nos livros comuns, porque ele precisa ser sentido, vivido, ativado. E Hill deixou uma pista. Ele dizia: quando você estiver pronto para receber o segredo, você o reconhecerá em cada palavra que ler. E o que ele quis dizer com isso? Que o segredo não está nas palavras. Está na vibração que elas despertam. O segredo é simples, mas poderoso. Tudo o que você pensa, tudo o que você acredita profundamente, e tudo o que você mantém com emoção, se torna parte da sua realidade. Pensamento, fé, propósito, persistência. Essa é a fórmula. Mas há algo mais. Algo que Hill descobriu, que poucos percebem. A mente humana é uma estação transmissora de energia. E aquilo em que você pensa intensamente se transforma em um sinal que o universo capta. E quando esse sinal é constante, emocional e carregado de intenção, o universo responde com fatos, com pessoas, com oportunidades. Esse é o verdadeiro segredo. Você é o criador da sua realidade, através da força dos seus pensamentos, guiados pela fé e sustentados pela ação persistente. E quem conhece isso, nunca mais vê o mundo da mesma forma. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo. Ajude a compartilhar ensinamentos que vão potencializar o crescimento pessoal. Tudo começou quando um jovem repórter, chamado Napoleão Hill, foi designado para entrevistar o homem mais rico do mundo naquela época, Andrew Carnegie. O que Hill não sabia é que aquele encontro mudaria o rumo da sua vida e da história da humanidade. Carnegie o observou atentamente e viu algo raro, uma centelha, um desejo genuíno de compreender as leis do sucesso humano. E foi ali, naquela conversa de mais de 3 dias, que Carnegie revelou a Hill um segredo que estava por trás de toda a fortuna, de toda a conquista, de todo o triunfo humano. Ele disse: Hill, o sucesso não é um acidente, é uma ciência. E então, Carnegie o desafiou: se você tiver coragem, eu te mostrarei o caminho. Mas vai demorar 20 anos de trabalho, estudo e sacrifício. Você aceita? Hill, sem hesitar, respondeu: sim. E aquele sim foi o primeiro passo para a criação da fórmula. Carnegie revelou que o ponto de partida de todo sucesso é o desejo ardente. O desejo é o motor da realização. Sem desejo, não há movimento. Sem desejo, não há fé, não há ação, não há persistência. Mas esse desejo precisa ser mais do que vontade. Precisa ser fogo. Precisa ser chama interior, alimentada pela emoção. Hill entendeu que o desejo é a semente da criação. Mas ele só cresce quando regado pela fé e nutrido pela persistência. Carnegie ensinou: o segredo não é desejar o que se quer,
mas desejar com tal intensidade que nenhuma dúvida possa sobreviver. E foi assim que Hill iniciou sua jornada. Entre os maiores gênios da época, ele entrevistou centenas de mentes brilhantes, descobrindo padrões, comportamentos, hábitos mentais, e percebeu que todos, sem exceção, seguiam a mesma fórmula invisível: pensamento, fé, ação, persistência. Essa era a base da grande lei do sucesso. Mas havia algo mais. Algo que tornava essa fórmula invencível. Traduzindo, uma mentalidade clara vira bússola para decisões, hábitos e parcerias. Quem define o que quer e para quem serve reduz ruído, ganha foco e acelera a execução. É menos sorte e mais engenharia de atenção. Mais emoção. Mais ação coerente. Dia sim, dia também. Agora. Olha só um caso que inspira. As lojas Renner nascem do grupo têxtil A.J. Renner, de vocação industrial, e evoluem para varejo. Sai a lógica de fábrica, entra a cabeça de cliente. Exatamente a virada que Napoleon Hill pregaria, anos depois. Com a liderança de José Galó, a cultura é redesenhada. Encantamento. Como prática e não como discurso. A mentalidade. Mindset. Vira gente servindo gente. Com processos que sustentam a promessa na ponta. É pense e enriqueça aplicado ao varejo. Crença nítida. Rotina repetível. Resultado visível. O salto de diferenciação vem quando a marca traduz a visão em experiência. Você tem o seu estilo. A Renner tem todos. Esse mantra organiza tudo. Compra, vitrine, provador, crédito, pós-venda e cria trilhas por estilo de vida. A equipe aprende a encantar. Ouvir. Propor. Resolver. Registrar. Repetição que fecha ciclo e abre carteira. Perceba o alinhamento com a fórmula do sucesso. Ideia central simples, difundida até virar reflexo. Quando a frase guia decisões, a organização inteira pensa como cliente e executa como relógio. Quer aplicar no seu projeto? Escreva sua frase guia Renner em uma linha. Diga quem você atende e qual transformação entrega. Depois, copie o playbook. Treine o básico. Ouvir. Propor. Resolver. Meça o que importa e repita até ficar elegante. Isso é mentalidade. Mindset. Operando da crença ao procedimento. Do procedimento ao encantamento. No tempo certo. O mercado responde. Porque consistência é sedutora. E, com a base posta, vale destrinchar como Napoleon Hill apresenta tal fórmula do sucesso de forma didática. Quando a mentalidade, mindset, decide quem eu serei, o ambiente começa a se reorganizar. Não é mágica. É foco sustentado. Mais emoção alinhada. Mais ação coerente com a ideia matriz. Quem cuida do jardim da cabeça colhe frutos no mundo. Às vezes mais rápido do que imagina. Ele fala como amigo experiente. Defina uma imagem nítida do que quer viver. Em presente do indicativo. Escreva. Eu entrego X valor para Y pessoas até Z data. Com alegria e excelência. Essa frase vira sua âncora de mentalidade. Mindset. Todos os dias. Antes do celular. É assim que a fórmula do sucesso começa a operar de forma silenciosa e constante. E, quando a mente para de duvidar, o corpo encontra caminhos para obedecer. Quer um sinal de que funciona? Observe quem aplicou sem alarde. Pensa no varejo brasileiro. Slogans que viram crença. Cultura que vira experiência. Isso é pense e enriqueça em ritmo de loja. Ideia clara primeiro. Execução depois. Uma marca passa a irradiar a promessa e o time executa como quem sabe por que e para quem. Segura essa base. Porque é assim que Napoleon Hill traduz esse mecanismo em passos práticos que qualquer um pode copiar.
Hill dizia: os grandes não nascem prontos. Eles se formam no fogo da fé e da persistência. E quando estudamos os gigantes da história, vemos que todos seguiram o mesmo padrão. O mesmo segredo, a mesma vibração, a mesma fórmula. Pense em Thomas Edison, um homem comum, com audição limitada, sem educação formal, mas com um desejo ardente de iluminar o mundo. Foram mais de 10.000 tentativas, até que a lâmpada acendesse. Isso é o segredo em ação. Desejo, fé, persistência. Ou veja Henry Ford, que sonhou em colocar o homem comum sobre 4 rodas. Chamaram-no de louco. Disseram que era impossível, que máquinas assim jamais seriam acessíveis. Mas Ford acreditava. Via com clareza o que queria e alimentava essa imagem todos os dias. E quando o mundo duvidava, ele continuava. Resultado: revolucionou a indústria e se tornou o símbolo vivo da fé em movimento. E o padrão continua. Elon Musk, Walt Disney, Nelson Mandela. Todos aplicaram o mesmo princípio. Eles viam o invisível, acreditavam no improvável e agiam até torná-lo inevitável. Hill dizia: quando você conhece o segredo, você entende que a vida não acontece com você. Ela responde a você. O sucesso não é sorte, é sintonia, é alinhar mente, coração e ação num único propósito. Porque agora, você sabe. O segredo de Napoleon Hill é o mesmo segredo que criou impérios e transformou vidas. O segredo é você. Exemplo aplicável. Um profissional autônomo decide dobrar a carteira de clientes em 90 dias. Escreve a frase guia. Lista 3 canais de prospecção e define metas semanais. De manhã, lê o compromisso. À tarde, cumpre as 3 ligações. À noite, registra aprendizados. Esse trilho é a fórmula do sucesso em ação. Simples, repetível, testável. E, quando tropeça, ele ajusta a tática. A mentalidade não abandona a rota. Dá para levar ao varejo, como fez a Renner sob o comando de Galó. Mantra claro. Indicadores poucos e treinamento constante. É pense e enriqueça com crachá. Crença compartilhada virando procedimento. E, com a base didática no lugar, vale entender o porquê profundo. Toda conquista começa pelo controle dos pensamentos e pelo desejo que os move. No fundo, Napoleon Hill persegue uma meta simples e poderosa: ensinar a comandar a própria cabeça. Em Pense e Enriqueça, ele mostra que pensamento solto vira vida solta. Pensamento dirigido vira trajetória. Controlar o foco. O que entra e o que fica. É o coração da fórmula do sucesso. Desejo. Aqui, não é capricho. É motor emocional que empurra a ação certa, mesmo sem aplauso. Napoleon Hill sugere transformar o desejo em compromisso escrito, com valor, prazo e propósito. Quando essa frase é lida de manhã e de noite, ela educa a mentalidade a pensar como dono do próprio destino. Aos poucos, a dúvida enfraquece e a coerência aumenta. Pensar, sentir e agir apontando para o mesmo norte. Daí nasce o tal momentum que a fórmula do sucesso promete. E cumpre. A mentalidade aprende que é possível, porque vê prova todos os dias. Quer um paralelo inspirador? Pense na Renner sob a liderança de Galó. Desejo de encantar virou processo ensinável. Primeiro, crença clara. Depois, treinamento e medição. A mesma lógica de Napoleon Hill, com a fórmula do sucesso aplicada ao varejo. Encantamento deixou de ser discurso e virou padrão. E isso abre a porta para a pergunta que vem a seguir: por que uns empreendedores performam e outros patinam? Vendo o mesmo cenário, ele explica como quem já viu esse filme. O empreendedor eficaz cria mentalidade, mindset,
de dono e segue a fórmula do sucesso de Napoleão Hill. Defina a imagem do resultado. Quebre em metas semanais e proteja o foco do ruído do dia. O ineficaz, por sua vez, acorda sem roteiro e vive apagando incêndio. Muito esforço. Pouco avanço. É a diferença entre dirigir com GPS e dirigir no escuro esperando achar a saída. Porque um vê oportunidade e o outro só enxerga dificuldade. Ele provoca com carinho. A eficaz pergunta como e testa rápido. A ineficaz pergunta e se der errado. E adia. Na prática. A primeira liga para 5 leads e mede conversão. O segundo lapida a logo pela terceira vez. Essa é a fórmula do sucesso em miniatura. Hipótese. Ação. Dado. Ajuste. Napoleão Hill chamaria isso de fé organizada. Eu chamo de rotina que paga as contas. E a criatividade. Porque alguns têm e outros não. Resposta curta. Repertório mais método. Quem treina a mentalidade. Mindset, criativa e coleta referências. Mistura contextos e protótipo barato. Exemplo. Estudar casos de varejo como a Renner, que transformou o encantamento em processo repetível. O ineficaz espera a musa, a eficaz agenda um sprint de ideias e escolhe uma para testar hoje. De novo, pense e enriqueça é pensar definido mais fazer pequeno, sempre. Porque um se sabota e o outro não? Porque uns veem o copo meio cheio e outros meio vazio? Autossabotagem é pacto silencioso com a dúvida. Se desfaz com provas pequenas de progresso. Otimismo útil não ignora risco. Mede risco e anda mesmo assim. Como ensina Napoleão Hill, crie um quadro simples. Meta da semana. Bloco de execução. Bloco de revisão. 3 caixas que andam. Quando isso vira hábito, a fórmula do sucesso deixa de ser teoria e vira previsibilidade. E tem um último ajuste fino que amarra tudo isso no seu dia a dia. Polêmica com carinho. Não é o mercado que te limita. É a história que você aceita sobre si mesmo. E a fórmula do sucesso começa quando você decide o roteiro e coloca a sua mentalidade para trabalhar a seu favor. Não contra. Crença forte e contra-intuitiva. Esperar confiança para agir é o jeito mais caro de perder tempo. A confiança vem depois da ação. Curiosidade prática. E se bastasse uma frase guia para organizar seu dia? Sua equipe e seu produto. Como fez a Renner ao transformar encantamento em processo? Você pode testar hoje. Pegue um cartão. Escreva sua promessa em uma linha e leia em voz alta de manhã e à noite. A mentalidade. Mindset. Aprende por repetição. É simples. Direto e funciona. Respira. O jogo não é sobre sorte. É sobre rotina. Napoleão Hill mostrou o mapa em Pense e Enriqueça. E a fórmula do sucesso é sempre a mesma. Ideia clara. Emoção alinhada e mentalidade treinada para agir. Hoje, escolha uma meta que importa. Escreva-a em primeira pessoa. Com valor, prazo e propósito. Coloque essa frase num cartão e leia de manhã e à noite. É simples. É repetível e muda o tom do seu dia. Agora. Prove em 24 horas. Liste 3 microações que empurram essa meta a 1 centímetro. Exemplo: ligar para 2 clientes inativos. Publicar um estudo de caso. Ajustar uma oferta com base em dados. Execute a primeira em 10 minutos. É aqui que a engrenagem da fórmula do sucesso trava a favor. A mente vê evidência. A confiança sobe. A procrastinação perde força. Rotina vira atração. Perguntas que cutucam. Com carinho. Qual crença velha você aposenta hoje? O que exatamente você entrega que o mercado valoriza? E qual será seu marcador de progresso nos próximos 7 dias? Leads, propostas, entregas, receita? Escreva e comente aqui.
Compromisso público fortalece a mentalidade e acelera resultados. Se este conteúdo te clareou o caminho, inscreva-se e ative as notificações. A cada novo episódio, mais prática de Pense e Enriqueça aplicada ao mundo real. Menos teoria, mais execução. Bora colocar Napoleon Hill no seu calendário, não só na estante,